muito de nosso repertório hoje vem de você, do seu conhecimento, do que você agregou à companhia. Como você se sente com esse fruto, com toda essa informação? É isso que você quer saber, né? Você quer fazer eu chorar daí. No interior do coração de São Paulo, em uma cidade de contrastes chamada Rio Claro, onde o moderno e o antigo coexistem, há um lugar onde as fronteiras entre a realidade e fantasia se confundem e os sentidos são transportados para um mundo de sensações. Um local reservado de trabalho, de disciplina, de estudos e de ensaios, mas que logo depois de alguns meses, abre-se as cortinas para exibir com amor os seus talentos. Desde sua fundação, a Companhia Tempero d'Alma de Artes Cênicas se dedica a entrelaçar duas missões inseparáveis: ensinar e encantar. Através de oficinas, workshops e projetos educativos, semeia paixão pelas artes cênicas nos corações de todas as idades, descobrindo e cultivando talentos, e abrindo portas para o universo de expressão e criatividade, principalmente através do teatro. Tempero d'Alma surgiu no ano de 2000, através de um solo de dança-teatro meu, que o Jefferson Lopes, né? Eu falei, agora na próxima aula, cada um vai fazer uma dança solo. Escolhe uma música. Eu peguei, comecei a matutar em cima daquele obstáculo que ele jogou pra gente, né? Daquela ideia para executar o trabalho. Comprei uma fita cassete, na época era cassete, eu fui para São Paulo, não sabia que música que ia usar, o que ele queria, e uma fita cassete me chamou a atenção, tinha uma romã na capa. Eu falei, vou pegar essa daqui. O que me chamou a atenção primeiro, eu falei, vamos nessa primeira ideia. Até que voltei para Rio Claro, fui pro nosso encontro teatral, fiz uma saia de jornal, improvisei uma maquiagem, uma boina, e falei, catei umas folhas lá no próprio jardim do Centro Cultural, joguei no chão, fiquei matutando umas ideias, falei para minha amiga, põe essa fita aí. Na hora que for minha vez, você põe essa fita aí e deixa rolar, vamos ver o que vai rolar. Ela colocou, era a minha vez, ela colocou e eu entrei. Na hora que eu terminei de dançar, eu saí daquele lugar e eu fui para onde ele queria me levar. O Jair estava sentado na escadaria olhando, fez uma roda e falou, aonde que você aprendeu a fazer isso? Eu peguei e falei, eu nunca fiz isso. E quando eu vi o Cláudio fazendo aquela dança, eu só tinha visto até aquele momento alguém dançar daquele jeito. O Kazuo. Ele falou, menino, isso daí é princípio de Butô, que é uma dança moderna japonesa. Daí depois disso eu comecei a fuçar alguns materiais para ver. E daí eu descobri que o mestre do Butô é o Kazuo, tinha quase 100 anos de idade, estava vivo. E o Kazuo, ele era conhecido como a alma do Butô. Eu estava vendo o Kazuo, mas eu conhecia o Kazuo, o Cláudio não conhecia Kazuo, nunca ouviu falar. E estava ali um outro. Poético. Pura alma. Claro que é uma pessoa que tempera as almas. Daí eu fiz um projeto do primeiro espetáculo do Tempero d'Alma, que chama Fragmentos Silenciosos, que, na verdade, eu convidei a Érica Teodoro, que é a que fundou a companhia comigo,
para me dirigir. E falei para ela que... Falei, meu, a gente tem que... Eu preciso achar um nome para fazer a companhia. Eu ainda estava na companhia Quanta de Teatro com o Jefferson, né? Daí eu matutando, Kazuono, Alma do Butô. Falei, pô, Companhia Tempero Dalma. Ao longo de sua trajetória, a Tempero Dalma coleciona mais do que aplausos, cortinas abertas e fechadas, pois acumula um legado de transformação social e cultural, tecendo laços entre gerações e fortalecendo a identidade das comunidades interioranas. Fundada nos anos 2000, a Companhia Tempero Dalma de Artes Cênicas nasceu da paixão de uma dupla de artistas que ousaram sonhar com um teatro diferente e inovador. Um modo de fazer teatro que falasse a alma, que tocasse o coração, despertando os sentidos de todas as formas possíveis. Sempre que a gente está num espetáculo, sempre que a gente está numa ação da Tempero Dalma, a gente está de corpo e alma. É inevitável entender que cada pessoa que está aqui é um tempero, né? Seja atuando, seja dirigindo, seja dando aula, seja recebendo as aulas. Acho que é um conjunto, é justamente a conjunção das duas palavras, é justamente um conjunto de esforços, um conjunto de opiniões, de personalidades. É uma comunhão de alegria, eu diria. É uma escola que eu amo estar, amo fazer parte, e de todos os processos e espetáculos, e também de estar ali no dia a dia com os alunos, aprendendo também junto com eles. Mas é uma relação de escola mesmo. Com a Tempero eu aprendi muita coisa do teatro, ainda aprendo todos os dias. Bora, 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 bora! Ao longo dos anos, a Tempero Dalma tornou-se um farol de criatividade e inovação, ultrapassando os limites do que é possível no mundo da arte performática, trazendo luz sobre o teatro tradicional. Depois de um salto temporal, em 2012, com a união de artistas de várias áreas, o coletivo tornou-se a Associação Cultural Tempero Dalma de Artes Cênicas, trazendo com destreza novas técnicas de pesquisa, métodos e a conexão com outras linguagens artísticas, trazendo a renovação para o teatro rioclarense. O teatro ele te leva a dialogar com você e a realidade o tempo todo. Com o seu corpo, com a sua voz, com os livros que você começa a ler, com a história da humanidade, com a história da arte, né? Então o teatro ele é uma faculdade da vida como ela é, para qualquer pessoa, para qualquer jovem. O conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Mas a sabedoria é o saborear a vida, né? No teatro você percebe que tem que juntar essas duas coisas, né? Quando eu costumo falar essa ideia do saborear, né? Que o ser humano contemporâneo está muito doente, né? Ele nunca está nesse ato de saborear a vida. Ele sempre está preocupado com o futuro ou com o passado. E essa questão do saborear a vida, né? Ela está no presente, no aqui e agora, né? E o teatro nos força a esse estado de presença, né? Aqui e agora. Porque tudo vai acontecer agora. Abriu a cortina, tocou os 3 sinais e a coisa tem que acontecer. Eu conheci o teatro, acho que o que todo mundo já conheceu, lá em cima, lá longe da nossa vida, né? Naqueles teatros maravilhosos que existia no cinema, que a gente via nos filmes, que a gente via na televisão, só artistas famosos, só globais. Então, eu achava que o teatro era só aquilo, e na realidade não, o teatro não era aquilo, foi o que eu descobri. Que o teatro fazia parte da minha vida, e tinha que fazer parte da minha vida, eu queria que fizesse parte da minha vida.
O meu primeiro contato com o teatro foi através do Tempero d'Alma, né? O Tempero d'Alma foi um divisor de água na minha vida, por conta do teatro, né? Então ele foi meio que o veículo para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Quando a gente chega no teatro, a gente percebe o quanto a atenção fica voltada a você, né? Primeiro, para que você se conheça, o autoconhecimento. Então ele foi um divisor de águas por conta disso, né? Porque eu me conheci e a partir do momento que eu me conheço, que eu me estudo, né? Que eu trabalho o meu eu descubro o Lucas do lado artístico, né? O Lucas ator. Então, foram muitos processos intensos e não intensos, bons e ruins, né? Como em todos os lugares, como em todas as experiências. E eu não imaginava que esse nome, essas pessoas e tudo isso fosse refletir sobre toda a minha vida, né? Toda a minha trajetória. Mas quando eu ingressei para Tempero, eu achava que o teatro era só você subir no palco, só participar das aulas, só projetar a sua voz e era só isso. Mas a Tempero, ela trouxe para minha vida um autoconhecimento muito grande. Então, não só a Tempero, né, dando nome ao teatro para minha vida, mas me fazendo refletir sobre mim mesma. Olhei para dentro de mim graças a Tempero. Então, a Tempero, ela faz parte da minha vida e para sempre vai fazer a partir do momento que eu entrei. Então, ela reflete muito sobre tudo, a cada momento, dentro e fora do teatro. A Companhia Tempero d'Alma é um reino de expressão criativa, onde convergem as fronteiras entre a realidade e a fantasia. É um local de trabalho intenso para que os atores adquiram o domínio na criação de seus personagens, para que as histórias se desenrolem e onde a imaginação não conhece limites. Mas destacando sempre que a intenção nunca foi o estudo somente do teatro por si só, mas sim das pessoas e de sua humanidade em todas as artes que compõem o universo teatral. Fazer teatro é como cozinhar um prato delicioso, onde os temperos são os elementos que dão vida e sabor à experiência. Pense no palco como uma panela vazia, pronta para receber os ingredientes certos. O roteiro é a receita, guiando os atores e a produção. Os atores são como os temperos principais e cada um adiciona seu próprio sabor à mistura. O diretor é o chefe, equilibrando tudo para criar uma obra harmoniosa. Os cenários e figurinos são como as ervas e especiarias adicionais, dando cor e vida ao prato. A iluminação e o som são os aromas que envolvem tudo. Poder educar, dar aulas de teatro, para mim é a maior missão que eu tenho aqui enquanto artista, enquanto professora, né? Eu acredito muito na minha atriz, eu gosto muito de atuar, eu gosto muito de estar no palco, de dirigir espetáculos, mas eu acredito que a minha missão mais valiosa mesmo é ensinar. É poder passar o que eu aprendi nesses anos todos para as crianças, né, para os adolescentes, e ver a transformação deles no palco e na vida. Porque eles chegam de uma forma e saem, na hora que apresentam um espetáculo, eles estão totalmente diferentes. As aulas com as crianças é um pouco diferente, que a gente sempre tem que ir para o lado lúdico, né? Então, esse lado lúdico conta um outro tipo de história. E para a gente conseguir chegar no nosso estado natural, a gente tem que desequilibrar primeiro para chegar no equilíbrio perfeito, ou que seria o equilíbrio perfeito. A parte mais pesada do corpo é a cabeça. O que produz o desequilíbrio quando a gente caminha é a cabeça. Se a gente deixa a cabeça cair, o corpo todo vai para frente. Essa é uma técnica que a gente aprendeu com o método do Antunes. É uma técnica avançada, então a gente vai fazer só a introdução. Não precisa pensar muito, assim, será que eu estou fazendo certo? Não, é
teatro que elas conhecem é o teatro mágico, né? Onde a gente tudo pode, a gente pode ser o super-herói que a gente quiser, a bruxa que a gente quiser, o vilão que a gente quiser. Então, com as crianças, a relação é sempre essa questão do lúdico e muito o laço humano são os laços que a gente vai construindo no dia a dia, né? As crianças muitas vezes chegam cheias de traumas e de travas que elas encontram no dia a dia, né? Na família, em casa, às vezes na escola. Muitas crianças já chegaram no teatro que são vítimas de violência. Então, a gente tem esse contato, às vezes, não é uma terapia, mas é um passo para a gente começar a se conhecer e, quem sabe, né, ter ali um apoio mais psicológico e participar de uma terapia mesmo. Mas o teatro faz com que as crianças se abram, né? Que elas participem de grupos, que elas possam se expressar, que elas possam falar o que elas sentem. Então, a relação é essa do lúdico junto com a relação humana que a gente conquista. A melhor experiência que eu tive na vida, tanto que eu tô aqui até hoje. Eu faço teatro aqui há 3 anos e espero continuar por muitos e muitos anos mais. A gente aprende a desenvolver um senso crítico, não só, tipo assim, eu vou assistir uma peça e vou ver todos os defeitos dessa peça. Não, tipo assim, a gente muda, entendeu? A cabeça já é outra, porque um dia você vai estar lá. E você não precisa que alguém esteja lá para te criticar duramente, entendeu? Então a gente chega, observa as técnicas, coisas que a gente pode melhorar na gente, né? Acho que tem todo um contexto por trás de tudo isso. A gente amadurece, porque se a gente não amadurece no teatro, a gente não fica, a gente não evolui, a gente não chega onde a gente quer. Então, e a minha comunicação, assim, eu acho que se eu não tivesse entrado no teatro, eu não estaria aqui dando essa entrevista hoje. Muda bastante coisa, né? Porque você começa um novo... Como que eu posso dizer? Um novo ciclo da sua vida. Você começa a conversar mais com as pessoas, ter um desenvolvimento melhor, começa a falar em público, começa a ter menos vergonha. E isso ajuda muito. Eu era muito tímida antes de entrar na CIA. E eu senti, assim, que mudou muito. Eu consegui conversar melhor com as pessoas. Eu, assim, não conseguia conversar direito nem com os meus amigos. Eu tinha muita vergonha. Tem que ter curso de teatro nas escolas, como matemática, história, geografia. Tem que ter curso de teatro. Teatro. Não que as pessoas precisam ser... Quem estuda matemática ali, às vezes não vai ser matemático. Quem estuda geografia, às vezes não vai ser geógrafo. E quem estuda teatro na escola também não vai ser ator. Mas o conteúdo que o teatro traz, ele é fundamental para a evolução da individualidade da pessoa. O teatro não engana, o teatro não mente. Ele não deixa você mentir, nem para o próximo, para o espectador, e muito menos para você. Não tem como mentir. E a vida é mentira. A vida é uma suposição que você faz, que te deram. Sugestionar a você o que é a vida, o que é você, e você se autossugestiona. Mas essa é uma verdade completa? Não, são suposições. Agora, qual a tua verdade? É o teatro que proporciona. Às vezes eu encontro algumas mães, né? No mercado, na cidade, numa loja, enfim, nas ruas da cidade, a gente acaba se cruzando com alguma mãe que às vezes eu nem lembro direito, porque é muito aluno, né, que eu já dei aula. E ela fala: "Ô, Cláudio, nossa, muito obrigado." Eu falo: "Mas quem que é você, né?" "Eu sou mãe de tal aluno, minha filha foi aluna sua, ela era muito tímida, ela ajudou muito ela, né? Tá fazendo intercâmbio, coisa que ela sonhava em fazer sozinha, né? Era muito agarrada com a família." Então, você fala: "Nossa, que interessante, né?" Ou outra que era muito tímida, queria fazer faculdade, mas ficava muito nervosa para fazer um vestibular, né? Ou já fazia faculdade para apresentar algum trabalho. E daí a pessoa vai se desenvolvendo. Então, essa questão
essa sementinha que vai sendo plantada no percurso, né, dos cursos da Companhia Tempero d'Alma, ela reverbera de uma maneira tão potente e tão poderosa que você fala, poxa, o trabalho valeu a pena, né? Tá dando resultado, né? Solta o braço, pé paralelo, pega o ponto lá na frente e presta atenção só na sua respiração. Puxa o ar, enche a barriga, solta o ar, puxa a barriga, como se fosse uma bexiga. Só isso. Eu acabei aprendendo e aperfeiçoando ainda mais. Tive muitas dificuldades na minha escola, mas em relação à amizade, criar laços, e o teatro já me ajudou muito nisso. E a Tempero está me ajudando a criar contatos, criar amizade com os colegas atores. E o teatro entrou na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho TDAH e essas coisas de saúde mental me dificultaram muito a minha vida. E o teatro resolveu isso comigo. Porque eu fui muito humilhado, mas o teatro ele me fez eu ser visto, sabe? Coisa que eu não me sentia visto por ninguém. E o teatro, ele botou um olhar para mim, das pessoas para mim, sabe? O teatro é uma rodoviária, né? Ela passa, né? Ela passa, vai. E não reverbera muita coisa nela, porque não tem afinidade com o teatro, né? O teatro é muito poderoso. Eu costumo falar que tem que ser muito audacioso, né? Tem que ter muita cara de pau para querer uma mudança, né? Uma transformação humana e pessoal, né? E não é para todo mundo, né? Se fosse para todo mundo, tinha muitos grupos, né? E não é assim que funciona, né? E tem que ter muita perseverança, estudo. E tem gente que é vagabundo e não quer mesmo, né? Não quer estudar, não quer se aprofundar. Fala que é ator, já tá velho, mas o trabalho é muito ruim, né? Não tem aprofundamento nenhum, não tem amadurecimento. E isso não sou eu que estou falando, né? Isso reverbera em quem assiste, né? A pessoa vê, fala... O ator tem o poder de tocar na pessoa num lugar onde a pessoa não tem defesa. Isso quando o trabalho é muito bom, né? E não é todo mundo que tem esse poder, né? Chegou a confirmação da United Coisa e Tal, que nos passa a concessão para o nylon tropical. Então nós vamos montar em São Paulo um fabricão. Depois vamos exportar fio de nylon pro Japão. Sei que o nylon tem valor, mas começa a me enjoar. E já fui um pobre marginal, sem documento e sem moral. Hei de ser um bom profissional, você quase doutor, contigo das senhoras e senhor, para eu contato. E sucesso, o progresso, corta o mal pela raiz. Ai, meu Deus do céu, me sinto tão feliz. O teatro existe porque a vida não basta. No teatro podemos questionar a vida, adquirindo um novo olhar sobre a nossa experiência humana. Adquire-se o resgate da nossa inspiração e da nossa expressão que estavam adormecidas e nos coloca na posição de arautos da palavra para atingir uma provocação e até mesmo curar aquele que tem olhos para ver
e ouvidos para escutar. É um reflexo da nossa sociedade, trazendo à tona a humanidade com suas lutas e triunfos, onde consegue reunir pessoas de todas as idades e habilidades. Com repertório diversificado e equipe dedicada, o grupo não só apresenta espetáculos, mas também ensina a apreciar as artes, a criatividade e a comunicação. O teatro é mais do que apenas uma forma de entretenimento. É uma ferramenta poderosa para a educação, que pode mudar vidas e inspirar pessoas de todas as idades. Ao contrário dos métodos tradicionais de aprendizagem, a Companhia Tempero d'Alma permite que as pessoas sejam as estrelas de suas próprias histórias, desenvolvendo competências sociais, expressão artística e a imaginação. Para alguns, o teatro proporciona uma oportunidade de reviver memórias e criar novas experiências, combatendo a solidão e o isolamento. A minha mãe foi a pessoa que mais me apoiou no mundo para fazer teatro. Então, quando eu comecei a me questionar sobre as coisas que iam acontecendo, a minha mãe estava lá. Filha, você consegue, é um processo bonito, vai curar muitas coisas em você. E ela vivia falando, não, quando você for apresentar, eu vou estar na primeira fileira do teatro te esperando ali para você apresentar. Então, quando eu comecei a me questionar sobre quem foi a minha mãe para o teatro, é muito importante, porque muitas pessoas não têm acesso aos familiares, ao teatro. Por exemplo, o familiar não liga para o que você faz. Muitos artistas não têm apoio da família. E eu tive o apoio da minha mãe. Então foi a mulher que mais me apoiou em todo o tempo que eu queria fazer teatro. E quando faltava 3 dias para apresentar a viagem, e eu estava super ansiosa, assim, quase não consegui chegar assim, a apresentar, porque minha mãe faleceu 3 dias antes da apresentação. E eu quis desistir do teatro. E aí ficou aquele silêncio. Não tinha mais nada. Não passava nada mais na minha cabeça. Não tinha... Era um silêncio, era um vazio muito grande. E tudo que passava na minha cabeça eram as falas que eu tinha que falar na apresentação. Eram as músicas que iam ter. Era o cenário que ia ter. Era o palco. Só passava isso na minha cabeça. E as pessoas falavam, Isa, você não precisa apresentar. Porque seus colegas vão entender que você não vai apresentar, tá tudo bem. Mas não pra mim. Eu não tinha essa questão de... eu não estava pensando nos meus colegas do elenco, não só. Eu estava pensando em mim, no meu processo que eu construí. Então, eu falei, por que eu não vou apresentar? Eu queria minha mãe ali, eu queria muito, mas por que eu não iria apresentar, sendo que a minha vida ia seguir? E eu digo que se não fosse a Tempero, eu não ia ter esse pensamento. Se não fosse o teatro, eu não teria esse pensamento. Então eu continuei. Eu subi no palco, eu fiz as apresentações que eu tinha que fazer, eu ajudei na técnica. E logo depois, quando eu subi no palco para apresentar a viagem, super nervosa, ansiosa, minha família estava ali, mas a minha mãe não estava. Teve um momento em que eu estava no palco e eu olhei assim para a plateia, que teve um momento que a luz geral, acenderam a luz, e eu olhei rapidamente para o palco e minha mãe estava ali. Então eu falei, bom, é isso. Eu não posso deixar de viver o teatro porque alguém se foi. Porque ninguém vai, né? Realmente, fica dentro da gente. Então a poesia, o teatro, tudo me ajudou a continuar. E os meus amigos da Tempero, que eu construí com os anos que eu estive aqui, eles me ajudaram também. Então cada um deles tem um tempero para oferecer. Por isso que a Tempero d'Alma, para mim, é muito mais que só uma equipe, só amigos, só o teatro. É a vida, como ela é. Então, eu acho que toda a minha gratidão de quem eu sou hoje, da Isabela que eu sou hoje, eu devo a essa companhia maravilhosa. E eu espero que sempre continuem com todo esse tempero, com toda essa força, para que essa mensagem que eu tenho passado seja repassada para as pessoas também. Para que todo mundo entenda que a arte, ela salva.
e a Tempero me salvou. É como uma cura de uma pessoa doente. Abre a pessoa, tira aquela doença, joga um remédio e a pessoa revive, continua viva, porque tirou a doença, tirou a inconsciência, tirou a dor, tirou a tragédia dela. O teatro, ele tira a tragédia das pessoas. E a gente não precisa saber de quem tirou, se tirou, faça o seu trabalho. Que quando eu comecei o teatro, o primeiro professor que eu tive foi o Cláudio Lopes, e hoje ele posso dizer que é um colega de companhia. Somos professores, somos diretores, mas uma coisa que ele sempre falava no começo, nas práticas de teatro, para a gente trabalhar não somente as memórias. Eu achava isso engraçado, porque naturalmente, quando a gente, como ator, vai apresentar ou criar algum personagem, a primeira coisa, talvez até automática que a gente tem, é justamente buscar nas nossas memórias, nas nossas lembranças, alguma referência para ajudar a gente a fazer aquela construção de personagem, né? E em alguns momentos, o Cláudio falava que não é somente isso. Não é somente a memória afetiva, vamos colocar dessa forma. Mas é também a vivência do dia a dia, é a observação. Muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo teatro são uma prova do seu impacto, pois é uma ferramenta poderosa para ensinar valores como empatia, compaixão e respeito. Ao apresentar histórias reais e fictícias, o teatro permite que as pessoas sejam expostas a diferentes perspectivas e desenvolva sua compreensão e tolerância às diferenças. Além disso, o teatro pode ser uma ferramenta eficaz para promover a inclusão e a diversidade. Ao apresentar personagens com deficiência, o teatro pode ajudar a combater o estigma e a discriminação. Por 2 anos, a companhia realizou projeto de extrema importância com usuários do CAPES 3, promovendo a participação e o acesso a essa arte que muitas vezes foi considerada elitista. No teatro, você vai aprender a buscar, a se reconhecer, né? Quem é você. É um poder de autoconhecimento muito grande. Eu afirmo que é até, muitas vezes, muito mais poderoso que a própria religiosidade, né? A religião em si. É muito forte, que é no tete-a-tete, né? É no corpo. Corpo, carne, sentimento, muita flor da pele. Porque no teatro, ninguém tem sexo. Ninguém tem religião. Ninguém tem nada em específico, né? Porque eu posso fazer uma travesti, eu posso fazer uma puta, eu posso fazer um pai de santo, eu posso fazer um padre, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu tenho que ser neutro, né? Eu não posso bater bandeira para nenhum dos lados. E no caso, esse pessoal mais específico, né? No caso dos homossexuais, as lésbicas, né? Os trans, que hoje está aparecendo bastante no meio do teatro, eles se sentem à vontade. Por conta disso. Não tem diferença nenhuma, um para o outro. Ele começa a perceber e fala, nossa, aqui eu sou aceito. A mesma coisa acontece na religião, por exemplo. Aonde mais tem o pessoal LGBTQIA+. Umbanda. Espiritismo. Porque é mais aberto. Porque o tempo todo, porque é muita repressão. Não é só é a sociedade. Não, é dentro da própria casa. É dentro da própria escola. É dentro da própria religião. Coração de Mãe é a melhor coisa que existe para mim no teatro. E ele acolhe todo mundo, cara. E não tem essa de ser gordo, ser magro, ser cabeçudo. Não tem essa. Sempre vai ter alguém para te acolher no teatro. Todo mundo fala, nossa, teatro só tem, né? O pessoal do LGBT. Mas não,
é uma arte que puxa mesmo, porque aí nós somos nós mesmos, não precisa sair daqui e ficar enganando, sendo outra pessoa lá fora, por causa do preconceito. Não, nós somos gays e aqui nós somos gays, eu sou gay aqui, sou gay lá fora, né? Mas puxa muito essa turma nossa, porque é o que eles são, você entendeu? Às vezes a família prende tanto que no teatro eles vão se soltar e a família dele vai ver lá em cima como que ele é. Isso é muito importante, essa inclusão, né, do pessoal nesse meio artístico. Não só teatro, né? Artes plásticas e assim vai. Que teatro não era só puta, não era só viado, e não era só isso, que era só aquilo, que era o que a gente escuta por aí. Então eu entrei no teatro e vi que tem viado, sim, só que gente maravilhosa, gente exemplar. Tem puta, sim, mas só que são gente decente, tem família, cuida de filho, é responsável, trabalha, entendeu? É isso. O teatro tem de tudo. Tinha até eu, que era casada. O ator, ele não tem nenhum tipo de bandeira. Ele tem que ser o máximo possível neutro, o corpo. Por quê? Eu posso ser um homossexual, mas eu posso fazer um carrasco, eu posso fazer um peão, eu posso fazer um macho, né? A gente pode ver no cinema brasileiro aí, tem vários homossexuais que fazem qualquer tipo de papel, eles não vão fazer só homossexuais. Para a educação, o teatro é uma das ferramentas essenciais, pois pode mudar vidas e inspirar pessoas de todas as idades. E, a título de exemplo, muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela Companhia Tempero d'Alma, como grupo de estudos para pessoas idosas, que culminou em espetáculos grandiosos, de muita força e representatividade. Portanto, é fundamental que o teatro seja incluído nas políticas educacionais como ferramenta de ensino de valores e habilidades sociais. Além disso, é crucial que esta arte seja acessível a todos, independentemente de quem seja, para que todos possam se beneficiar do conhecimento e da liberdade que o teatro oferece. Assim, como quando atiramos uma pedra sobre a água, ela se agita e se espalha em ondas, aumentando e alcançando todo o ambiente e quem estiver por perto. A vivência desses 11 anos que eu fiquei na Tempero foi a melhor fase da minha vida. É renovador. Eu estou sempre me renovando, estou sempre me melhorando. As buscas, os sonhos não terminam. Essa convivência, essa experiência de estar ainda nesse meio, embora com 55 anos, é uma busca de sonhos, de alegrias, de amor, arte. Então, assim, esse encontro de estar ainda dentro de tudo isso faz com que eu viva. Eu vim para uma aula de teatro, onde eu não conhecia o teatro, eu não conhecia nada, eu não sabia nada sobre teatro. Eu vim numa aula aqui no Centro Cultural, neste palco, numa terça-feira à noite. No dia seguinte, na quarta-feira à noite, eu vim assistir um ensaio da máquina. E nesse dia, eu fui convidada a participar desse espetáculo. Então, eu não tinha muito conhecimento. E, para mim, aquilo lá foi tudo muito mágico. Eu cheguei em casa toda feliz, alegre, porque eu ia participar de um espetáculo. Eu nem bem entendia. Ao mesmo tempo, era uma coisa nova, uma coisa que eu queria vivenciar, mas ainda tinha um medo de entender tudo aquilo que eu só estava caminhando. Era o meu primeiro dia, assim, era a minha primeira experiência. Foi difícil. Talvez
por eu não ter tanta experiência e por ser tudo novo aquilo para mim, ser uma magia, então tudo foi maravilhoso. Eu não tive dificuldade nenhuma com... Certo, uma vergonha sim, porque eu não era uma mocinha, não tinha um corpo bonito para mostrar. Mas daí me mostraram que a arte não era beleza para os olhos, mas para a alma. Então, que o papel que eu ia fazer da nudez era uma beleza pura da alma, não do corpo em si, que ninguém ia ficar olhando se o meu corpo era isso ou aquilo, mas da beleza do personagem, do que eu estava mostrando através daquilo. O tempero da alma fez parte da minha vida, inclusive de casada, por incrível que pareça. Porque chegou uma época que eu tive que colocar meu marido na parede, porque ele não queria que eu fizesse teatro e eu tinha descoberto que teatro era importante na minha vida. E eu falei, eu preciso fazer teatro, eu quero fazer, eu gosto, e se você não quiser, infelizmente, a gente vai ter que separar. Aí ele resolveu aceitar meu dia a dia do teatro, né? E aí começou minha trajetória, porque já não tinha mais empecilho, né? O marido já coloquei no lugarzinho, porque muitas coisas aconteceram que eu pensei muito em desistir. Mas eu fui em frente. Fui estudando, fui entendendo o teatro. As minhas primeiras referências de teatro era gente simples, que eu me encontrei. A Aline, o João, aquela galera toda dos projetos, aquela meninada nova, sabe? Que estava ali fazendo teatro. Então, aquela ali era minhas referências. Eu falei, nossa, se eles podem fazer, eu também posso. Não sei dizer se foi uma paixão, mas foi, assim, um aprendizado. Sabe, você querer fazer o negócio? Às vezes eu achava que nem ia dar conta, mas eu teimava e aí no final eu via que deu certo. Aquilo era um estímulo para mim. O tempero da alma é um tempero mesmo para minha alma. Mais do que uma companhia de teatro, essa é uma família que também tem as suas regras. Uma família composta por artistas apaixonados, educadores dedicados e que conquistou um público fiel que se torna parte da história a cada nova apresentação. É nesse abraço caloroso que reside a verdadeira essência da Tempero. Um espaço de acolhimento, onde a arte pulsa em cada sorriso, em cada lágrima, em cada instante de estudo, prática, ensaios, atingindo a magia que está presente na arte. Eu me considero adotada pelo teatro e por ele, né? Ele foi o meu grande mestre, quem me mostrou o caminho, quem me mostrou tudo sobre o teatro, quem me mostrou grandes técnicas teatrais. Foi através dele que eu pude experienciar isso, né? E foi, assim, muito prazeroso esse período, por mais cansativo que foi, porque era muita pauleira, ensaio de 3 espetáculos, ficava aqui o dia inteiro, trazia marmita. Teve uma vez que eu dormia no camarim sem ninguém saber, porque eu não tinha como ir embora, não tinha dinheiro para voltar. Então, eu dormia no camarim sem Cláudio saber, sem contar para Luana, que é a minha amiga, sem a segurança saber, eu fiquei lá dentro do camarim. Né? De tanta pauleira que dava, tinha que estar aqui de manhã, ninguém sabia. E fiquei enfurnado lá. Então, assim, era muito gostoso, né? A gente sentia a galera empenhada, a gente tinha vontade de fazer. Mas, principalmente, o que eu quero dizer é o aprendizado enquanto ator. O Cláudio, as cobranças desse diretor, que não é nem um anjinho, que é uma pessoa maravilhosa, mas também é uma pessoa rígida, como diretor, como professor, né? Que puxa a nossa orelha quando tem que puxar.
trata com carinho quando tem que tratar, e não se omite de falar para a gente, você está errado, não é assim, tem que ser assim, não faz as coisas jogadas, não põe o ator no palco de qualquer jeito. Se tiver que brigar, se tiver que fazer você chorar, ele vai fazer. Quando a gente está assumindo o papel de direção, as pessoas acabam levando muita coisa para o lado pessoal. Mas isso não é para acontecer. Porque a nossa visão, enquanto diretores, e estar lá direcionando uma cena, é para o bom andamento do espetáculo. Então, de repente, o ator tem uma visão que vai diferente com a do diretor, que faz todo um sentido, porque existe uma questão de pesquisa, de entendimento de texto, que às vezes o ator não foi preparado para aquilo no momento. E, assim, os diretores da Tempero, eles são muito bons no que fazem. É bem cirúrgico, porque não é dirigir, o ator dá 3 passos e para lá na marcação. Ele vai ter todo um contexto para estar andando, se direcionando até lá. E existe esse entendimento. Os diretores, eles querem passar isso para os atores também, não só nas aulas, porque os diretores são professores, mas eles querem passar isso tanto nas aulas quanto no espetáculo, nos ensaios. Eu aprendi muito a ter cuidado ali no Tempero da Alma. Tato, né? Porque eu entendo algumas atitudes, por ele ser o mestre, que às vezes o aluno está realmente viajando na maionese, que tem que dar uma acordada, mas tem coisas que não precisa, não é o momento, temos momentos para tudo, né? E claro que esse entendimento eu venho tendo conforme o meu processo como diretor, como professor. Cláudio, maravilhoso, talentosíssimo, com um leque cheio de informações e conhecimentos para agregar muito a quem está começando ao teatro, a quem faz parte do Tempero da Alma. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Olha, eu vou falar para você, melzinho na chupeta não é, não. Ele é, como diretor, ele é um ótimo diretor, eu não posso negar, tá? Como pessoa também. Naquelas horas da pré-preparação, sabe? Naquelas horas do início de qualquer processo, ele é muito gente boa, mas na hora que o bicho está pegando, na hora que o texto está distribuído e na hora que está todo mundo com o seu papel na mão, aí a gente conhece de verdade o que é o Cláudio. O Cláudio não entra em serviço para brincar, e aí, se a gente vacilar, a gente leva para a cabeça. Mesmo que às vezes eu falava, nossa, mas que diretor é esse? Grita com a gente, briga com a gente. Eu não entendi a importância de tudo isso. Hoje eu entendo. Com esses anos todos eu entendo. A importância que é do diretor se posicionar quando tem que se posicionar. Se tiver que gritar, gritar. Se tiver que xingar, xingar. Chegar para o ator e falar, é isso, é aquilo. E o ator ir embora, chorar, pensar, refletir. É isso que eu quero? Então é isso que eu vou fazer. Eu, enquanto ator nesse período, eu fui melhor, né? Porque também a gente teve uma condução bacana para que isso acontecesse, né? Principalmente com o trabalho que o Cláudio trouxe com a dança-teatro, né? Para ter esse autoconhecimento corporal. Então, isso para o ator é incrível e a gente via isso em cena, né? Essa mudança que tem do diretor eu acho muito necessário, porque você está de fora olhando a direção, você vê que muda completamente a fala do ator, o jeito do ator, e bem para melhor, né? Com certeza, tem que ser assim, porque se você for aquela coisinha, né? Ah, não, faz assim. Não, às vezes a pessoa tem que ter aquele susto para dar aquele insight, né? Ah, é isso mesmo, tem que ir para esse lado e tal, e sai uma coisa maravilhosa, né? E o Cláudio, com toda a rispidez dele no teatro, na parte de diretor, né? Até às vezes eu fico meio... nem falo nada, né? Não dá nem para abrir a boca, porque é capaz de levar alguma. Mas muda, viu? Você conhece a pessoa e conhece o diretor, nossa senhora, é bem diferente. É completamente diferente. Nossa, às vezes eu falo, nossa, será que é o Cláudio que está ali? É isso que é o diretor de teatro.
Ele é o olhar do público. Ele ajuda os atores no sentido que ele dá uma direção do que o público quer ver ou precisa ver. Tanto para eles aprenderem, quanto para eles, os atores, ficarem satisfeitos. Porque convenceram a plateia. O convencer multidões, né? A função do diretor é trazer essa liberdade para os atores em cena, né? E eles sabem, as pessoas que passaram por mim sabem que mesmo eu sendo rígido, às vezes briguento, né? Às vezes eu dou uns gritos para despertar a alma das pessoas. Pode ser que o nome também venha daí, né? Mas é com muito amor e com muito carinho. E eles sabem disso, né? Que eu quero que eles arrasem no palco, né? Não sejam miseráveis consigo mesmos, né? Não, vai! Manda pau. Não fica mendigando. A gente já mendiga muito na vida, né? Ator não precisa de mendigar nada, né? Ele e rebenta em cena. Entra dentro da pessoa e vira ela de ponta cabeça. O público. Gostou, não gostou? Levanta e vai embora. Nunca fiquei preocupado com isso. Eu acho que essa é a nossa função. Sacerdotal, de padre, de pai de santo, de xamã. É adentrar dentro da pessoa e fazer com que ela saia dali pensando um pouco. As produções da Tempero Dalma são sempre uma experiência à parte. As obras bem escolhidas, bem executadas e o elenco sempre muito entregue nos processos de montagem dos espetáculos. Cada um que passou por esses palcos são a prova viva de que o teatro transforma tudo que toca e também sua comunidade, uma vez que não forma somente atores. Uma parte importante dessa grande trama cultural são os atores artistas que contribuem em outras funções para que tudo seja possível. Atores que aprenderam na prática as funções técnicas que compõem uma montagem teatral. Assistir a uma apresentação teatral é uma experiência única e emocionante. E o público infantil também pode colher os benefícios de uma boa história, uma oportunidade de se conectar com a arte, se emocionar e se inspirar. Assim como foi a montagem da peça O Pequeno Príncipe, uma oportunidade de se conectar com outros espectadores e de sentir parte de uma experiência compartilhada, de questionar a vida e a sociedade e de se inspirar para fazer a diferença, convidando o público para um novo olhar. As produções da Companhia Tempero Dalma não acabam por aí. São mais de 24 anos de história e espetáculos que marcaram a cultura de Rio Claro. Assim como em uma obra teatral, a existência humana é passageira. Assim como as cortinas se fecham ao final do espetáculo, chegará um momento em que nossas histórias também terão um fim. Mas as experiências com o teatro sempre ficarão. E o que nos dá esperança é acreditar que as novas gerações de alunos atores que passaram pela Companhia Tempero Dalma poderão ainda gerar o impacto necessário para transformar outras vidas e outras histórias, dando continuidade no futuro, seja como atores, professores ou até mesmo como diretores teatrais. Eu acho que ver o trabalho que o Cláudio teve, que a Luana, que o Demetrius, que todos eles tiveram ali, né, me fez acreditar que é possível viver de teatro. E não romantizando tudo que eles passaram pelo grupo, essa luta, né, a falta de verba, uma luta pela verba para poder financiar um projeto, para poder manter um lugar, né, um espaço vivo.
Por isso que eu também resolvi ser professora de teatro e tentar alcançar as pessoas também através da formação. Eu realmente acredito que a educação ela pode transformar e quem sabe mais para frente a gente possa ser cada vez mais valorizado a cultura, o teatro, todas as artes. A minha relação, então, com essa companhia é uma relação de matrimônio, é uma relação de casamento, porque por mais que eu não estou aí pessoalmente vivendo, já faz alguns anos que eu não vivo no Brasil, mas tudo que desenvolvo hoje e são experiências que abarguei, que trouxe dentro de minhas células, dentro do meu ser. Tento trazer para aqui, né, todo esse legado, que para mim é um legado. Eu sou mais uma dessas sementes que atravessei um continente e estou aqui, mas sou essa fortaleza, sou esse braço. Por isso que para mim não tem essa distância, não tem essa separação. Porque eu sou a Companhia Tempero d'Alma, eu sou a Companhia Conta de Teatro, eu sou esse universo, eu sou essa fonte de arte que é a Companhia Tempero d'Alma. A Tempero d'Alma para mim sempre foi um lugar de muito acolhimento, muito aprendizado, carinho, amor, né? Eu acho que tudo que a gente faz com amor e sonhos que a gente sonha juntos são muito potentes. E a gente sonhava muito juntos em fazer peças e mostrar arte para o público. E isso foi muito grande para mim, assim, foram aprendizados que eu carrego até hoje com o maior prazer, assim, eu tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, como que eu comecei na atuação, quem foram as pessoas que estavam ali no começo comigo, muito carinho também das pessoas que começaram com a gente nesse processo, de todo mundo que estava ali aprendendo junto, que a gente já está dando aula e está fazendo uma carreira linda também. E muito carinho pelo Cláudio, pelo Demetrios, por todo esse pessoal que estava sempre ali me ensinando muita coisa. Obrigada por tudo, obrigada por tanto, obrigada por temperarem a minha alma. Com o Cláudio Demetrios, com a Luana, todo o pessoal do Tempero d'Alma fizeram muita presença, participando de inúmeros projetos. E isso eu levo como uma experiência de vida, porque mesmo agora, construindo toda uma carreira em andamento do cinema, depois de ter conquistado prêmios como no Festival de Cannes, aqui na França, ou mesmo tendo seleção no Festival de Veneza, na Itália. Então eu consigo, mesmo aqui trabalhando com projetos cada vez mais ambiciosos, eu sei muito bem essa raiz, aonde começou junto com o Tempero d'Alma, junto com esses atores, com esses artistas do interior, que procuravam algo em comum, uma arte mais profunda, então mais complexa. Então, para mim, foi a minha escola, foi a minha construção de uma metodologia, que eu falo hoje de que é um cinema caipira. Então, a construção dessa pedra, nessa lapidação da pedra bruta, de realmente desconstruir e trazer elementos que estavam ali escondidos, essas camadas, digamos, invisíveis. Então isso eu levo em todos os projetos atualmente, independente de ser projeto que eu vá filmar com atores ou não atores aqui na França, com amadores ou mais profissionais, com atores famosos ou não, é algo que continua. E que sempre, né? Sempre eu entro em contato, também converso, tanto com o Cláudio, Demetrios, né? Também o Jefferson, que é outra grande referência. Então, todos eles fazem parte dessa minha história
e não só de um passado, mas também de uma procura, uma troca presente, né, de experiências, coisas que eu estou vivenciando aqui, coisas que estão os espetáculos vivenciando ali em Rio Claro. Tudo isso, de alguma maneira, são trocas muito interessantes, muito criativas, e que aí a gente chega, então, a ter a oportunidade de pensar, é claro, sempre projetos em comum, a gente sempre sonha e sempre quer voltar a trabalhar juntos novamente também. Mais do que um mero espaço físico, essa casa de espetáculos se ergue como um farol cultural, iluminando há 24 anos a vida de milhares de pessoas com a magia do teatro. No palco, a alquimia da arte se transforma em espetáculos que transcendem a mera encenação. São histórias que se entrelaçam com a realidade local, retratando a alma do povo, seus costumes e desafios. São comédias que gargalham com a leveza da vida, dramas que tocam a alma com a sua profundidade e peças infantis que despertam a imaginação e semeiam sonhos nos corações mais tenros. É uma missão mesmo de transformação de vidas. E ver essas cadeiras, ver quando o público está chegando e as pessoas esperando o espetáculo e a pré-produção lá atrás, maquiagem, figurino e os ensaios gerais. E são momentos que elas não esquecem nunca, eu posso dizer por mim e pelos meus alunos que hoje já são grandes e lembram de todos os momentos que a gente pôde estar no palco com muita gratidão, né? Poder ser visto pela plateia, poder ter esse olhar voltado para você, poder falar palavras que mudou a vida de outras pessoas que estavam assistindo. Então, para mim, é gratificante demais ver a alegria deles depois do espetáculo. É algo que é muito satisfatório para o meu coração, para minha alma. Por isso, Tempero d'Alma. E eu entrei sabendo de nada, basicamente nada. E o Tempero d'Alma, ele serviu como um prato de comida, sabe? A comida tava meio sem gosto, sem nada, sem cor, nem cheiro. E a Tempero d'Alma veio para pôr tempero na comida que sou eu, né? Veio para pôr tempero no meu cérebro, é isso mesmo, no meu conhecimento, na minha alma. Minha alma tá temperada com o tempero d'alma. E ficam cantando, porque isso faz totalmente sentido. A nossa alma que tá lá é como se fosse um jarro vazio, preenchido com água. Ou, melhor dizendo, né, uma comida que tá temperada. É essa coisa que a Tempero d'Alma tem, que são as pessoas que estão ali proporcionando isso para outras pessoas. As conexões, as trocas, aprendizado, tudo. A estrutura. Rio Claro existe, e o que tem em Rio Claro? Tem o seu carnaval, que é belíssimo, tem o seu horto florestal, tem a sua orquestra sinfônica e tem a companhia Tempero d'Alma. Está ali e vai estar por décadas e séculos temperando a alma, não é? Temperando vidas, o coração das pessoas, a alma das pessoas. Celebrar 24 anos de história não significa apenas olhar para o passado, mas sim projetar-se para o futuro com a mesma paixão e entusiasmo do primeiro dia. O teatro segue firme em sua missão de democratizar o acesso à cultura, plantar as sementes da arte e revelar novos talentos. É com essa chama acesa que a companhia se prepara para escrever os próximos capítulos de sua história, tecendo um futuro ainda mais brilhante para o teatro e para a comunidade que a acolheu como lar. Que os próximos 24 anos sejam ainda mais prósperos, vibrantes e transformadores. Amor. Não posso dizer que não é amor. É amor. E o amor a gente aprende na dor ou não. Então é amor. Sinto muito amor. Muito amor e gratidão. De verdade, assim. Não tem outra palavra para descrever. Tenho muito carinho, amor, gratidão. Eu sou abençoado pelos deuses do teatro, você entendeu? Pelas musas inspiradoras, né? Pelos grandes filósofos, né? Que tá envolvido nos livros que a gente...
estuda, nas ideias que a gente busca, né? Por isso que o teatro não morre, você entendeu? Vem TV, vem cinema, vem internet, mas não vai matar o teatro por conta disso, entendeu? O teatro, quando é bom, ele transforma as pessoas, né? É muito real. Transforma de uma maneira que às vezes não consegue nem falar em palavras, né? Teatro é tudo. O encontro da alma é encontro do mundo com o mundo. Espaço. É inclusão, é libertação. Extensão. Vai ao teatro, vai ver a companhia Tempero d'Alma temperando essa alma necessária, né? Não estamos aqui não é brincadeira. A arte não é brincadeira, não é uma brincadeira, não é um hobby. É compromisso com a gente e com vocês.